A Bela Adormecida no Bosque. Era uma vez um rei e uma rainha cujo desgosto era imenso por não terem filhos. Saíram pelo mundo afora como peregrinos, fizeram promessas, mas tudo foi em vão. Finalmente, um belo dia, a rainha teve uma filha que foi recebida com imensa alegria. Seu batizado foi um acontecimento. Para madrinhas foram convidadas 7 fadas. A princesa teria, assim, todos os dotes que se pudesse imaginar, pois, segundo o costume da época, cada fada traria de presente uma virtude. Depois da cerimônia, todos voltaram ao palácio, onde seria servido um banquete em honra das fadas. Diante de cada uma delas havia um estojo de ouro maciço, contendo garfo, colher e faca de ouro. Estavam já para sentar-se à mesa, quando entrou uma fada que não fora convidada, porque nunca saía da torre onde morava, tanto que a julgavam morta ou desaparecida. O rei mandou vir talheres, mas não foi possível dar-lhe um estojo de ouro maciço, como as outras, porque haviam sido feitos 7, de encomenda, para 7 fadas. A velha julgou-se desprezada e resmungou uma ameaça. Uma jovem fada, sentada a seu lado, pôde ouvi-la e, temendo que pudesse fazer a princesinha presente de algo mau, logo ao levantar-se da mesa, escondeu-se atrás de uma cortina. Poderia, assim, ser a última a falar, reparando o dano que a velha fada, despeitada, talvez pudesse querer causar à filhinha do rei. As fadas reuniram-se ao redor do berço e começaram a oferecer seus dons. A primeira a falar predisse que a princesa seria a mulher mais bela do mundo. Disse a segunda que seria dotada de grande espírito e inteligência. A terceira disse que seria encantadoramente graciosa. A quarta, que dançaria com perfeição. A quinta, que teria a voz maviosa do rouxinol. E a sexta disse que seria capaz de tocar com perfeição qualquer instrumento. Chegou a vez da velha fada e ela, sacudindo a cabeça, cheia de despeito, disse que a princesa picaria um dedo com uma agulha e morreria. Ao ouvirem a terrível profecia, estarreceram todos e não houve quem não chorasse. Mas, naquele mesmo instante, a jovem fada surgiu de trás da cortina e, com voz bem clara, disse: Tranquilizem-se, majestades. Sua filha não há de morrer por isso. Infelizmente, falta-me poder para anular completamente o malefício de minha velha companheira. A princesa picará a mão com uma agulha, sim. Porém, ao invés de morrer, cairá num sono profundo que há de durar 100 anos. Decorrido esse tempo, o filho de um rei virá despertá-la. O rei, no intento de evitar a desgraça predita pela velha fada, tornou público um decreto proibindo a quem quer que fosse de ter agulhas em casa. Para os transgressores, havia pena de morte. A princesinha crescia cheia de todas as virtudes. Teria seus 15 anos quando o rei e a rainha decidiram passar uma temporada de férias num castelo no campo. E assim foi que a princesa, vagando de um quarto a outro, foi ter a torre mais alta. Ali, num pequeno quarto, encontrou uma velhinha ocupada em costurar. A boa mulher vivia sozinha e não lhe chegara aos ouvidos a notícia do decreto real que proibia o uso da agulha. A princesa ficou muito curiosa e pediu à velhinha que a deixasse costurar um pouco. Em
Impulsiva e distraída que era, logo que teve nas mãos a agulha, picou o dedo e caiu sem sentidos, de acordo com a predição da fada má. A boa velhinha ficou muito assustada e gritou por socorro. Todos atenderam ao chamado, mas apesar de todos os esforços, nada a fez voltar a si. Então, o rei lembrou-se da profecia das fadas. Aceitando o fato como cumprimento do que elas haviam decidido, mandou que levassem a princesa para o apartamento mais suntuoso do castelo e deitassem-na numa cama de brocado de ouro e prata. O rei ordenou que não lhe perturbassem o sono até que chegasse a hora de seu despertar. A boa fada que salvara a vida da princesa estava ausente do reino, mas assim que soube da notícia, partiu imediatamente para vê-la, e todos viram-na chegar num carro de fogo puxado por dragões. O rei foi recebê-la e estendeu-lhe a mão para ajudá-la a descer do carro. Ela aprovou as medidas tomadas. Sendo, porém, previdente por natureza, pensou que, ao despertar, a princesa havia de estranhar a solidão daquele enorme castelo. Por isso, decidiu tocar com sua varinha mágica todos os seres vivos que o habitavam, com exceção do rei e da rainha. Tudo foi tocado. Ao toque da varinha de condão, adormeceram todos, para só acordarem no preciso instante em que a princesa despertasse. Estariam, assim, prontos para servi-la quando ela necessitasse. O rei e a rainha, depois de beijarem a filha, deixaram o castelo e emitiram uma lei proibindo a quem quer que fosse que dele se aproximasse. Ao redor do parque, num quarto de hora, cresceu uma quantidade enorme de plantas de todos os tamanhos, entrelaçadas umas às outras. Era tal o emaranhado de árvores grandes e pequenas, de matagal e de espinhos, que impediria a passagem de qualquer homem ou animal. Decorridos 100 anos, o filho do rei que então reinava, indo caçar lá pelas bandas do castelo, avistou de longe as torres despontando no meio do bosque e quis saber de que se tratava. Soube então da existência, naquele castelo, da bela princesa adormecida. Tomado de curiosidade, decidiu explorar o bosque e ir à procura da bela princesa. À medida que se aproximava, a vegetação afastava-se para lhe dar passagem. Encaminhou-se, pois, tranquilo para o castelo, no fundo da grande alameda. E, com espanto, notou que nenhum homem de seu séquito pudera segui-lo, porque as plantas e os espinheiros tinham voltado a fechar-se depois que ele passara. Ele, porém, prosseguiu corajosamente seu caminho. Penetrou num pátio, onde o que viu podia tê-lo estarrecido. Envoltos em silêncio mortal por toda parte, viam-se corpos de homens e de animais estendidos, como se estivessem mortos. Aproximou-se então da princesa, que despertou imediatamente. O príncipe decidiu casar-se com a princesa e naquele mesmo dia resolveu convidar para a cerimônia de seu casamento a jovem fada que havia amenizado a trágica profecia da velha fada maldosa. Enquanto isso, todos os habitantes do castelo haviam despertado. E, passado o primeiro instante de surpresa, haviam retomado suas ocupações. Conhecendo as decisões do príncipe, apressaram-se em preparar as bodas, uns na cozinha, outros na sala de banquetes, outros ainda preparando o traje da princesa. Dali a alguns dias foi festejado o casamento, com muita pompa, muito esplendor e grande júbilo,
E o jovem casal viveu feliz e contente por muitos anos.